Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E olha, escuta, sente a gente aqui de novo. Tudo bem contigo? Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. É dia do orixá guerreiro Ogum. É dia de São Jorge. Então, com muita força e coragem, abrimos mais uma edição do nosso Bem Viver. E no eco do nosso programa, juntamos as vozes e os sonhos que abrem caminhos para um mundo melhor e mais justo. Nossos passos são por uma vida plena, com terra para plantar, comida na mesa e tempo para respirar, amar e criar. Eu sou o Daniel Lamir e minha voz está sempre muito bem acompanhada por toda a equipe do Brasil de Fato. É uma alegria nos juntarmos em mais uma edição feita com todo carinho e dedicação para você. Então, bora nessa conferir o que é manchete nesta quarta-feira. Massacre de Eldorado do Carajás segue impune há 29 anos. Vamos ouvir a memória de sobreviventes deste triste episódio. Padre Júlio Lancelotti fala de legado do Papa e expectativas para sucessor. Vamos conhecer a Festa dos Caretas, tradição cultural e religiosa do interior do Ceará. Feijoada de São Jorge no Armazém do Campo, Rio de Janeiro, vai celebrar Orixá Guerreiro. Vamos destacar as Sínteses, banda de rock cubano e música iorubá, vencedora de prêmios internacionais. E além dessas, você sabe, né? Tem bem mais no Bem Viver completão que tá só começando. Programa Bem Viver. E a gente abre a edição destacando a luta pelo direito à terra no Brasil. Até hoje ela existe porque o Estado brasileiro não cumpriu seu papel. É como se diz, a luta pela terra poderia até nem existir mais nos dias de hoje, né? Mas desde que antes fosse feita a necessária reforma agrária e de forma efetiva. Essa é a forma de se encarar diretamente uma dívida histórica que se arrasta ao longo dos tempos no país. Além disso, promover uma verdadeira sustentabilidade em questões sociais, econômicas e ambientais. Mas o que vemos até hoje é algo bem distante de se efetivar o direito à terra, e com isso, outras violências acompanham essa morosidade. É o caso do massacre de Eldorado do Carajás, que há 29 anos resultou em dezenas de vítimas fatais. O triste episódio escancara a face mais violenta de uma opressão secular contra os povos e as comunidades. Por isso, a luta de hoje pelo direito à terra é carregada também por memórias. É de Eldorado do Carajás e de tantos outros episódios da nossa história que jamais devem ser silenciados. Até porque, além de exigir que jamais se repitam, ainda há lacunas na justiça diante desses mesmos episódios. A impunidade diante do massacre de Eldorado do Carajás, por exemplo, segue viva na memória de sobreviventes. De forma ampla, essa luta se junta na resistência de milhares de famílias camponesas. Assim, coletivamente, o mês de abril segue emblemático sobre um grito por justiça que jamais deve silenciar. Vamos conferir na reportagem de Mariana Castro. Há 29 anos, no dia 17 de abril, acontecia um dos casos mais emblemáticos de violência contra camponeses no Brasil. Policiais militares mataram 19 trabalhadores rurais na estrada conhecida como Curva do S, em Eldorado do Carajás, no Pará, e outras 2 pessoas morreram dias depois, vítimas da violência. As lembranças cruéis do massacre ainda estão vivas na memória de sobreviventes, como Maria Zeuzuíta. Aos 60 anos, ela ainda se dedica ao MST. Então nós ficamos aqui no meio da pista em fogo cruzado, bala dos 2 lados. 3.000 pessoas que estavam no meio dessa pista, grande, pequeno, jovem, velho e as mulheres, né? Corriam para tudo quanto é lado, aqui não era plano, era uma barreira. E além de ser uma barreira, tinha chovido no dia seguinte, dia 16 tinha chovido, e estava
descendo, antes era água, depois ficou descendo sangue, né? Que essa pista ficou coberta de sangue. Pai de família, que tinha um sonho, igual eu tive o meu sonho realizado, mas os que morreram, os que eles mataram aqui na pista, não tiveram o sonho de ter um pedacinho de terra para criar seus filhos. Os filhos ficaram órfãos de pai, ficaram só com a mãe. Inspiração para documentários, peças teatrais e muitas pesquisas, o episódio ainda é cercado de dúvidas. Diante da extrema violência, Maria Zeusuíta acredita que o massacre deixou muito mais vítimas do que o registrado. Acredito eu, se eu, como uma mulher, tivesse morrido naquele dia aqui na pista, porque eles falam que foi só homem, mas eu tenho minhas dúvidas, que bala, cruzado, tudo corre para todo lado, né? Parecia só 19 mortos e homens. Se fosse eu tivesse morrido, alguém ia aparecer com o meu corpo? O meu filho de 3 anos enterrar? Não, acredito que não. Eu acredito que deve ter morrido companheira nossa. Porque até uns 5 anos atrás, vinha gente procurar por as pessoas. Era mulher, não era procurar por a pessoa homem, por a pessoa mulher, né? E essa pessoa não existia mais no acampamento. Não foi mais embora para lá onde a família morava. Essa é a pergunta que não quer calar. Só homem, só 19? O massacre chamou a atenção do mundo todo. O dia 17 de abril passou a ser o Dia Internacional da Luta Camponesa e o mês se tornou um símbolo de lutas populares no Brasil, conhecido como Abril Vermelho. Todos os anos, desde 2006, o MST ergue no local do massacre um acampamento pedagógico, que leva o nome de Osiel Alves, a vítima mais jovem, que tinha 17 anos quando foi assassinado. A ação é voltada para a juventude do movimento, como conta Nalígia Fernanda Simplício, integrante do MST do Maranhão. O acampamento pedagógico representa uma ressignificação do que foi esse espaço, mas acho que, acima de tudo, repõe a memória dos nossos mártires, representa os sonhos da juventude, né? A gente sempre diz que o objetivo também do acampamento pedagógico é transformar o S da curva num S de sonhos, né? Os 155 policiais militares que atuaram nos atos de violência brutal foram absolvidos. Já os comandantes da operação, Coronel Mário Colares Pantoja e Major José Maria, foram julgados apenas 16 anos após o massacre e, apesar de condenados, não cumpriram a pena. Para Maria Raimunda, que compõe a direção do Movimento Sem Terra, a impunidade é a mesma dos dias de hoje. O massacre de Eldorado, assim como os outros massacres e assassinatos de trabalhadores no Brasil e principalmente aqui na nossa região, sudeste do Pará, sul do Pará, ele continua impune. A gente acredita que houve, essa articulação foi permanente também nos processos, nos julgamentos, que todos foram farsas, né? E que a impunidade ela impera em todos os casos de violência no campo. E o massacre de Eldorado dos Carajás é mais um desses casos. Atualmente, a luta pela terra se intensifica cada vez mais no Pará. O estado abriga o maior acampamento do MST no Brasil, chamado Terra e Liberdade, com mais de 5.000 famílias em defesa da reforma agrária. A luta pela terra é a resposta do movimento à violência e à impunidade, como explica Maria Raimunda. O MST entendeu que essa articulação do judiciário brasileiro com fazendeiros, com o Estado, com a empresa, iriam barrar qualquer processo de justiça nesse caso. E nós entendemos que justiça para nós é ocupar a terra, é a justiça social da conquista. E por isso a gente se colocou em luta, entendendo
que o judiciário tinha as suas faces e nós tínhamos que garantir justiça social a partir da organização da luta pela terra. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Na lei ou na marra nós vamos ganhar. O mote do Abril Vermelho deste ano é Ocupar para o Brasil Alimentar. Oficialmente, o chamado Abril Vermelho é a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Opa, e chegou aquele momento que dá orgulho, que aquece o coração e que conecta o Brasil todinho numa mesma sintonia. Sim, é hora de celebrar a nossa rede. É você aí, sou eu aqui, somos milhares por esse Brasilzão com o Bem Viver retransmitido por rádios incríveis em cada pedacinho do país. Olha, é parceria que não acaba mais. Emissoras comprometidas com a informação, com a luta e com a vida. A gente aproveita esse momento para mandar aquele abraço apertado, cheio de afeto, para cada pessoa que faz essa parceria ecoar ainda mais alto todos os dias. Gratidão demais por estarem com a gente, tá? E quer saber do melhor? Essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se somar com a gente, o caminho está aberto, tá? É fácil. Entra lá no nosso site brasildefato.com.br, vai na seção Rádio Agência e clica em Seja Parceiro. Vem com a gente fazer parte dessa rede. E se não deu tempo de ouvir no rádio, não tem problema não, viu? O Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou direto no site do Brasil de Fato. Assim você escuta quando e como quiser, no seu ritmo, do seu jeitinho, porque a informação de qualidade a gente espalha como semente boa, né? E colhe em forma de consciência. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Conversa Bem Viver de hoje, o nosso amigo Lucas Salum conversa com o padre Júlio Lancelotti. Vamos conferir. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. É com uma alegria e uma honra imensa que eu anuncio que quem conversa Bem Viver hoje no nosso programa é Padre Júlio Lancelotti, pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, região central, início da zona leste aqui da capital paulista, mas ele é muito mais conhecido principalmente por ser vigário episcopal para a pastoral do povo da rua da Arquidiocese de São Paulo, um trabalho fundamental reconhecido internacionalmente, inclusive por esse que recém nos deixou o Papa Francisco. Padre Júlio, muito obrigado por ter achado esse tempinho. Eu sei que está todo mundo querendo falar com o senhor, é muito importante te ouvir nesse momento de muita aflição, de muitas inquietudes, de muitas incertezas que a gente tem. A palavra do senhor é muito valiosa, então obrigado por ter separado um tempinho para conversar com a gente, viu? Eu agradeço a possibilidade de estarmos juntos, uma saudação a todos que nos veem e que nos ouvem. Perfeito. Padre, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho, se não for indelicadeza demais, de como que foi nessa manhã de segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, quando o senhor recebeu essa notícia, assim como o mundo inteiro, do falecimento, da despedida desse grande símbolo humanista, progressista dos tempos modernos, que foi Papa Francisco. Como que o senhor recebeu essa notícia, padre? Então, eu acordei às 4 da madrugada e logo que eu entrei nas redes digitais, eu vi realmente, eu fiquei atônito, porque domingo nós tínhamos visto o Papa andando na Praça de São Pedro, no Papa Móvel, e, embora bastante fragilizado, mas a gente vê que era um desejo dele estar junto do povo, e depois
a bênção que ele deu à cidade e ao mundo. Então, embora soubéssemos da fragilidade e do tempo de recuperação que ele estava passando, nos causou um grande impacto pela estatura moral, ética, religiosa do Papa Francisco. Então, é um momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de saber que ele estava concluindo seu pontificado e sua caminhada aqui na Terra conosco. Te parece que ele fez questão de aparecer nesse momento de Páscoa, de fazer essa última aparição, por mais que as recomendações médicas não fossem essa, te parece que foi um desejo dele de poder fazer, digamos assim, uma despedida para todo o povo, para todos os fiéis? Sim, é isso que a gente tem visto nas informações, que a própria equipe médica tinha dito de não fazer isso. E ainda assim ele fez, porque ele viu aquela multidão na Praça de São Pedro e quis acenar ao povo. E o povo o recebeu com muito carinho. Depois a gente viu que a causa mortis foi dita como um AVC e uma insuficiência cardíaca. Sem dúvida, acho que a emoção que ele sentiu, o fato de abençoar, e chamou muita atenção, foi a primeira vez que ele não disse rezem por mim. Ele sempre dizia, no final, rezem por mim. Essa foi a única vez que ele não disse isso. Parece que era uma despedida mesmo. Sim, sim. Estava aí nos detalhes a mensagem que ele já queria transmitir para todo mundo. Padre, faz uns... Foi assim, um ato heróico, martirial dele, de dar a vida para aquele povo e como ele deixou no testamento, pela paz no mundo. Eu quero falar justamente sobre isso, padre, sobre o legado dele, sobre o legado do Papa Francisco. Não faz mais ou menos 1 ou 2 meses, quando ele já estava nessas complicações, estava internado na UTI, a gente teve a oportunidade de conversar com o Frei Beto, outro grande religioso, símbolo muito de debater a religião próxima do povo, um frade dominicano que a gente tem um enorme respeito. E ele falou uma frase muito forte para a gente, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, padre, que ele falou que que Papa Francisco é o único grande líder mundial progressista. Claro, falou isso quando o Papa Francisco ainda estava vivo, mais ou menos 1 ou 2 meses. Te parece uma frase realmente factível com a realidade que a gente enfrenta nos dias de hoje, padre? Sem dúvida, o Papa Francisco não era só o chefe visível da Igreja Católica, mas o Papa do mundo. Então, todas as religiões, todas as grandes religiões, e a gente está vendo as declarações das várias religiões. E eu acho que nós vamos nos surpreender sábado com o funeral do Papa Francisco, porque acredito que teremos representação e presença do mundo inteiro, inclusive de árabes, muçulmanos e de todas as vertentes religiosas presentes na Praça de São Pedro. Vai ser um grande sinal. Isso me chama muita atenção, porque nesse momento, isso que o Frei Beto disse é muito acertado. É a única liderança religiosa que realmente, dos líderes mundiais, que tem credibilidade, e nós diríamos, com algumas exceções bastante patológicas, o Papa Francisco é uma unanimidade no reconhecimento da sua presença misericordiosa, compassiva e de crítico do sistema neoliberal, crítico do capitalismo neoliberal, que apontou as feridas do momento, como a questão da fome, a questão dos imigrantes, a questão dos refugiados, a questão LGBT, as questões mais delicadas. O Papa Francisco não ficou nunca em cima do muro. Ele sempre teve um lado, o lado dos pobres, o lado dos que perdem, o lado dos esquecidos, o lado dos rejeitados. Ele sempre esteve do lado do povo sofrido. E por isso ele é chamado Papa do povo. E eu tenho dito sempre que, se a gente diz São Francisco de Assis, o pobrezinho, e o Papa Francisco de Roma, o misericordioso. Realmente, o termo que a gente nem usa muito, misericordioso, para quem a gente diz, essa é uma pessoa misericordiosa?
parece que esse nome cai muito bem para o Papa Francisco, porque ele é o Francisco de Roma, o misericordioso. Não é exagero a gente falar que ele é um marco dentro de toda a história da Igreja Católica, que a gente vai vastar milhares de anos. A gente pode sim colocar o nome dele como, não sei se um divisor de águas, e aqui te pergunto se é demais colocar o Papa Francisco como uma mudança, realmente uma ruptura do pensamento da Igreja Católica. Então, em termos de alguns aspectos, por exemplo, o primeiro Papa jesuíta, nunca tivemos um Papa jesuíta. O primeiro Papa latino-americano, nunca tínhamos tido um Papa latino-americano. E o primeiro Papa com o nome de Francisco. Esses três pontos já são únicos. Depois, o Papa com a preocupação da ecologia, com a encíclica Laudato Si. Depois, o Papa que critica o sistema do individualismo, do neoliberalismo, na Fratelli Tutti. Somos todos irmãos, não podemos viver a desigualdade brutal. O Papa da Evangelii Gaudium. E a última encíclica do Papa, que talvez seja pouco conhecida ainda, inclusive na igreja, que é a de Lexti Nos, que vai falar sobre o coração de Jesus. Então, ele tem aspectos únicos, como um Papa pastoral, como um Papa do povo, como um Papa que sabe falar a língua do povo, que eu falo o que o povo entende. Então, é de um valor muito grande. Então, ele marca muito. É impossível, mesmo daqui a 1000 anos, estudar a história da igreja sem ter um capítulo muito especial chamado Francisco o Misericordioso. Muito importante, é uma honra poder estar participando desse momento histórico em que a gente viu a passagem, viu o legado desse Papa passando diante dos nossos olhos. Enfim, acho que a gente ainda vai demorar um tempo para conseguir ter essa materialidade de tudo que ele deixou, né, de todos os impactos. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora, padre. O que está em jogo agora com essa sucessão do próximo Papa? Te preocupa, te assusta que a gente pode talvez perder muito desses avanços, ou isso não está em xeque? É impossível que muito desse legado se esvaia pelo ar, independentemente do próximo Papa que assumir? Então, tem um aspecto que tudo isso que o Papa Francisco escreveu, as encíclicas, as exortações apostólicas, e especialmente as encíclicas, e a palavra oficial do Papa, ela se torna magistério da Igreja. Então, como magistério da Igreja, pode haver transformações. Há magistérios que ainda muita gente, principalmente de uma área mais neoconservadora, levantam, o Pio XII falou isso, o Pio X falou aquilo. Há mudanças históricas. O que o Papa Francisco coloca tem que ser entendido no seu tempo. E no seu tempo, no tempo em que ele viveu, que nós convivemos e vimos, é uma marca indelével. E como você falou, vai levar muito tempo para digerir. A influência do Papa Francisco ainda vai durar um tempo. Eu acho que, no mínimo, ainda 10 anos, nós vamos estar falando do Papa Francisco. Então, eu acredito muito que os cardeais, que agora vão se reunir em Roma para os funerais e para as congregações gerais que eles fazem para discutir as questões, e depois o conclave propriamente, onde são feitos os escrutínios, eles vão fazer um discernimento. E esse discernimento não é descolado da história nem da realidade. Ninguém faz discernimento com os pés na lua, faz discernimento com os pés no chão. Uma questão importante que o Papa Francisco fez foi internacionalizar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito marcante, o Colégio de Cardeais. Então, hoje nós temos cardeais que representam povos e nações que nunca estiveram num conclave. Há países que nunca tiveram cardeais, como o Haiti, por exemplo, como países pequenos da Ásia. E o Papa Francisco multiplicou essa face multiforme da Igreja, garantindo voz para quem não tinha voz, garantindo presença para quem não tinha presença. Então,
Eu acho que será um conclave muito mais pluralista, com muito mais diferenças presentes, mas todos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito de responder o melhor para a igreja nesse momento. E o melhor para a igreja nesse momento é aquilo que Jesus pediu: continuar sendo misericordiosos. Porque o pedido de Jesus é: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Como é que o Pai é misericordioso? De uma maneira até ilógica e exagerada. Se você quer saber como que o Pai é misericordioso, leia o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é um exagero, que vai falar do filho que saiu da casa do pai, que levou a herança, que gastou tudo, que foi parar no chiqueiro, que não se arrependeu, ficou só com fome e pensou que na casa do pai ninguém passava fome, voltou. E o pai fez o quê? Foi ao encontro do filho, o cobriu de beijos, que é o perdão, mandou pôr no dedo o anel, que seria para nós hoje dizer: ele pegou a parte da herança dele, gastou tudo, e o pai agora, quando ele volta, dá o cartão de crédito para ele e a senha. E manda pôr a melhor roupa e sandália nos pés, e faz uma festa. Deus é misericordioso assim. E também onde está as parábolas da misericórdia no Evangelho de Lucas, que são o coração do Evangelho de Lucas, que fala do pastor que perde uma ovelha. Quase que a resposta seria, porque Jesus diz: quem tendo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, a coloca no ombro e traz de volta para casa e faz uma festa. A resposta seria: ninguém. Quem tendo 100 e perdendo um, vai deixar os 99 e vai atrás do um que se perdeu. E não castiga. Nós lemos agora, no quinto domingo, no quarto domingo da Quaresma, a mulher adúltera, que foi surpreendida em flagrante adultério e que deveria, pela lei, ser apedrejada. E Jesus vai dizer para ela: quem te condenou? E ela vai dizer: ninguém, porque Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele vai dizer para ela: nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então, a doçura de Jesus, a misericórdia de Jesus, a gente diria, dentro da nossa lógica neoliberal, meritocrática, capitalista, é ilógica, é um exagero, é loucura. Não tem sentido. Então, é isso que o Papa Francisco revelou de maneira ainda mais forte, porque já está revelado na Bíblia, mas as pessoas esqueceram. E o que o Papa Francisco fez foi lembrar: Deus é assim. Deus é cheio de misericórdia. E ele se fez semelhante. E é o pedido de Jesus à igreja e aos seus discípulos: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Como é que o Pai é misericordioso? Exageradamente, incondicionalmente. Perfeito. Padre, e agora sim, para encerrar nosso papo, queria só ouvir um pouquinho da intimidade de vocês dois. Sei que vocês já tiveram alguns contatos, que ele já ligou para o senhor reconhecendo esse trabalho. Enfim, conta um pouquinho só do trabalho, desse contato que vocês já tiveram. Eu mandei muitas cartas para o Papa Francisco, inclusive muitas fotografias da nossa convivência com os moradores de rua, e eu não fui pessoalmente levar, mas um padre amigo aqui de São Paulo, o padre Baronto, ele levou para o Papa Francisco. E ele achou que o Papa estava com pressa e foi virando rapidamente as fotos, como que ele diz: aqui tem fotos de como... O Papa falou: não, eu quero ver uma foto por vez. E pergunta: mas quem é esse? O que eles estão fazendo aqui? Onde é esse lugar? Onde que está o padre? E o Papa Francisco diz: essa é a igreja que eu quero. Pobre na rua, junto com os pobres. E quando ele me ligou, ele disse: eu sei por tudo que você passa, eu sei as dificuldades que você tem, eu sei tudo que acontece com você. Eu queria te dizer
não desanime. E ele me fez uma pergunta, eu sempre repito isso, que só um jesuíta faz. Ele perguntou: como é o teu dia? E eu fui explicando para ele desde do começo, a missa toda manhã, a convivência com os irmãos de rua, e ele falou: é isso mesmo, conviva com os pobres, coma junto com eles, partilhe a tua vida com eles. E ele disse: e diga aos moradores de rua que eu rezo muito por eles e que eles rezem por mim também. E também ele mandou o solidel dele, que muita gente está querendo ver o solidel, que é aquele que cobre a cabeça, né? Aquele Um chapeuzinho. ornamento. O povo chama de bonezinho do Papa, e que é os bispos, os cardeais e o Santo Padre usam, só que com cores diferentes. A do Papa sempre é branco. E ele disse: leve como meu toque de carinho, e quem tocar está apertando a minha mão. Nossa, que poderoso, hein? Que bênção, que presente indescritível. Imagina a emoção dessas pessoas recebendo essa palavra transmitida simplesmente pelo Papa. Padre, agora sim, só para encerrar, porque você tocou nesse assunto tão importante do seu trabalho na ação de rua aqui em São Paulo, e a gente está nessa semana tão emblemática que começa essa ação do governo de São Paulo de remoção, de expulsão da população que vive na favela do Moinho, considerada a última comunidade localizada aqui dentro de São Paulo, e tudo isso faz parte desse projeto do governo de trazer a sede do governo de São Paulo aqui para o centro. Como o senhor tem encarado esses primeiros atos concretos dessa intenção do governo Tarcísio de Freitas? Então, o que a gente sabe é que o governo federal diz que não poderiam ser removidos, uma vez que a área da favela do Moinho é uma área do governo federal. De que deve ser garantida moradia gratuita para todos. A questão é saber aonde serão essas moradias. E uma coisa clara que o Papa Francisco nos ensinou: não se expulsa ninguém, não se remove as pessoas. As pessoas têm que estar no nosso coração. A sede do governo é o coração do povo. A sede do governo não é um prédio. A sede do governo tem que ser o coração amoroso de quem governa, e que todos os que são governados sejam tratados com respeito, com bondade e com dignidade na defesa dos direitos humanos. Esse foi o Padre Júlio Lancelotti, pároco da paróquia de São Miguel do Arcanjo, no bairro da Moca, localizado aqui na Zona Central, início da Zona Leste de São Paulo, e com uma atuação ímpar individual, com celebração internacional, principalmente frente à Pastoral do Povo da Rua, na Arquidiocese de São Paulo. Padre Júlio, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente nesse momento tão importante e sensível que a humanidade vem atravessando. Eu que te agradeço, Lucas. Paz e bem, força e coragem para todos, e que a Páscoa de Jesus seja motivo de nós continuarmos caminhando sem esmorecer. Deus abençoe. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Sou o Alir Rabah, sou um brasileiro palestino, descendente de palestinos nascido no Brasil, e presido a Federação Árabe Palestina do Brasil, que representa essa demografia emigrada e diaspórica no Brasil. Nós integramos a luta nacional do povo palestino na diáspora para libertar a Palestina, que está sob ocupação sionista há 77 anos. E aqui no Brasil trabalhamos para organizar essa comunidade nesse sentido, proteger essa comunidade também dos ataques que ela sofre, especialmente nos últimos tempos de islamofobia. E todo esse trabalho, evidentemente, também agora está sendo impactado pelo genocídio em curso na Palestina, razão pela qual nós, e graças ao governo brasileiro que atuou muito fortemente nisso, acolhemos uma quantidade muito grande de palestinos que foram repatriados, saídos, retirados do grande campo de extermínio chamado Gaza, hoje sob genocídio. E em virtude disso, a FEPAL abriu uma conta humanitária, inclusive, para arrecadar recursos para este acolhimento, já que eles haviam perdido tudo que tinham lá e já tinham saído daqui, retornado para lá alguns, em virtude das dificuldades que tinham aqui. E quem quiser contribuir para esse acolhimento, o Pix desta conta humanitária é ajudegaza@gmail.com. Contamos com todos aqueles que têm sentimento solidário e humano nessa campanha.
agora vamos falar de um assunto que nos anima demais. Não cansamos nunca dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso bem viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te conectar ainda mais com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma, não se aveste não, porque tem em português também, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Bom, como a gente sabe, a Semana Santa passou, mas em algumas cidades do interior do Ceará, uma tradição segue sendo mantida e chama a atenção. Nela, várias pessoas mascaradas juntam ao mesmo tempo teatralidade, religiosidade e até crítica social. É a chamada Festa dos Caretas. Além das máscaras, os chamados caretas usam roupas coloridas para brincar pelas ruas. Tudo isso para interagir com o público e manter viva uma tradição ancestral. As festas mais conhecidas ocorrem em cidades como Potengi, Jardim, Araripe, Nova Olinda e Assaré, entre outros municípios da região do Cariri cearense. Ela acontece durante a Semana Santa com mais intensidade entre a Quinta-feira Santa e o Sábado de Aleluia, culminando com o Sábado de Malhação de Judas. A brincadeira é feita por homens, mulheres e crianças que ainda carregam latas e chocalhos. Eles e elas percorrem as ruas da cidade fazendo algazarra, brincadeiras, sustos e perseguições. O grupo costuma caçar o Judas em alusão à traição a Jesus, tradição que culmina na malhação e queima de bonecos representando o traidor. O assunto entrou em pauta no podcast de Vera, apresentado por Francisco Barbosa do BDF Ceará. Ele conversou com a professora Lourdes Macena do IFCE e do grupo Miraíra. Entre os muitos pontos da conversa, a convidada falou da máscara e do anonimato na festa. Os caretas e ou papangus, porque dependendo da localidade recebe nomes diferenciados, mas se trata de folia similar, ela também ela está dentro da Semana Santa, mas em alguns lugares ocorre também a presença desses foliões durante o Carnaval. Os caretas são personalidades ou personagens que se apresentam mascarados para não serem reconhecidos. Na verdade, em Beberibe e muitas localidades, né, do nosso Ceará, nós vamos encontrar Jardim, por exemplo, essa festa dos caretas, onde muitos deles nem a família sabe que no meio daqueles caretas tem um parente familiar, mas a cada ano a sua fantasia, a sua vestimenta é sempre recriada por cada um. Então, essa máscara, ela vem e se apresenta anonimamente. Então, os caretas, eles apresentam esse desejo de foliar, de brincar e de também, vamos dizer, de punir, se é que eu posso chamar assim, de brincar punindo por meio de uma chicotada aqueles que eles se encontram pela praça, né, pela rua, e de sair também fazendo algumas brincadeiras, cantigas, resmungos, né, com o único objetivo de produzir felicidade durante os festejos da Semana Santa. Ao contrário do Sudeste, onde o Judas é malhado, no Ceará ele é queimado. Há também o chamado Sítio dos Judas, montado com alimentos, frutas e objetos muitas vezes furtados simbolicamente das casas vizinhas. E ele é regido por um código de cavalheiros. O que fosse para o sítio estava perdoado. Ali tornava-se também um espaço coletivo de comilança, música e convivência. Outro momento da festa é o Testamento do Judas, a parte central da brincadeira. Ela satiriza personagens locais com piadas internas compreendidas apenas pela comunidade. Ela possui a função crítica, cômica e social.
Pode provocar polêmicas quando figuras conhecidas são ironizadas como políticos ou autoridades locais, ou seja, o riso como denúncia comunitária. Esse foi outro ponto destacado pela professora Lourdes Macena na festa. O testamento do Judas, ele é feito de acordo com a comunidade, porque ele só produz riso entre aqueles que se conhecem. Então, é preciso que seja dito que a brincadeira do Judas, essa folia, ela é um ambiente comunitário. Ele é um ambiente onde todos se conhecem, né? Então, porque as pessoas sempre querem fazer, às vezes, algumas coisas populares para as grandes massas. Só que essas grandes massas têm que se encontrar nos seus territórios, cada um no seu puleiro. Porque a folia em si é feita no ambiente comunitário. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio testamento, ele vai falar de coisas que só aquela comunidade sabe, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que é muito querida da cidade e que é careca, né? Para o meu amigo Joaquim, eu não tenho o que deixo a minha cabeleira para ele melhor se apresentar. E todo mundo gargalha, porque vai fazer uma brincadeira com o amigo, né? E por aí ele segue. O testamento é feito sempre com aquelas coisas que vai pegar no pé do outro. Então, por isso que um testamento só provoca riso quando a comunidade sabe de quem se trata, né? Então, a folia, ela consiste nisso. Então, sempre foi visto ao longo do tempo, e ainda a gente vê assim, que o povo escolhe para ser o rosto do boneco, sempre algum político desafeto, né? Alguém que fez mal à comunidade, às vezes um delegado que eles não gostam no lugar. Tanto pode ser um político reconhecidamente, né? Como pode ser alguém do lugarejo mesmo, né? Mas é onde eles vão à forra. E isso, às vezes, também traz muita discussão e confusão também nos lugarejos, né? A conversa prossegue por muitos outros pontos, como o uso do boneco de Judas, a origem e a função social dele. Mas essas questões você confere na versão completa no site brasildefatoce.com.br ou no Spotify com o podcast de Vera. E hoje, quarta-feira, 23 de abril, celebramos o dia do Orixá Guerreiro Ogum. Ele é o senhor dos caminhos abertos, da coragem e da luta. Ogum é o orixá de ferro, do trabalho, da tecnologia e da batalha justa. É ele quem empunha a espada da força e da transformação, abrindo veredas onde só havia mata fechada. É o protetor daqueles que não se curvam diante das dificuldades e seguem em frente com dignidade. Celebrar Ogum é também exaltar a força do povo que resiste com fé, do povo que transforma a dor em ação e que acredita na construção de novos caminhos. No sincretismo religioso, esse dia é também dedicado a São Jorge. Por conta da data, essa quarta-feira é de feriado na cidade do Rio de Janeiro. Assim, o Armazém do Campo Rio vai celebrar a data com a edição especial do evento Culinária da Terra. Desta vez, o cardápio do almoço agroecológico será, como não poderia ser diferente, a tradicional feijoada. Mas tem um detalhe, tá? Ela será preparada com alimentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. A feijoada será servida a partir do meio-dia em parceria com o Espaço Cultural Cozinha da Lapa, pelo valor de R$ 40. Mas vale um detalhe aqui, tá? A recomendação era de se fazer uma reserva antecipada. Se você está no Rio, não fez a reserva e ainda quiser arriscar, fica o alerta por aqui. Eu, se estivesse no Rio de Janeiro, chegaria por lá para tentar. Além da feijoada, vai ter muito mais com música e feira agroecológica, por exemplo. Saiba mais no perfil do Armazém do Campo Rio de Janeiro no Instagram. E chega o momento do recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que a gente compartilha aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao alcance.
Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você paga pela assinatura de alguma plataforma gringa de streaming para ver filmes ou séries? Bom, quem paga geralmente sabe o quanto está saindo do bolso mês a mês, né? Mas e pelo outro lado, sabemos o quanto essas empresas estão faturando? Há mais de uma década em atividade no Brasil, não sabemos o quanto porque essa informação não é revelada publicamente. Essa é uma das questões em aberto quando ainda não temos uma regulamentação do setor no país. Vale a gente destacar que não há nada contra assistir filmes e séries estrangeiras que gostamos, né? Mas assim como em vários outros países, é preciso sim regulamentar o setor para se cobrar deveres além dos direitos das empresas. Nos últimos anos, o Congresso Nacional avançou com projetos de lei nesse sentido de regulamentação, mas ainda não temos uma definição que regule as plataformas de streaming no Brasil. Um dos pontos em questão, por exemplo, é uma contribuição do setor para o desenvolvimento do cinema nacional. Por não existir esse dispositivo, o Brasil pode ter perdido entre 10 e 20 bilhões de reais nos últimos anos. Essa projeção está nas contas do cineasta Max Alvim, diretor federal da Associação Paulista de Cineastas. Ele foi entrevistado no programa Conexão BDF pelo jornalista Kaique Santos e fez uma análise sobre o cenário atual. Max aponta que o ideal seria o pagamento de 12% dos lucros das empresas para a Condecine. Essa é a sigla para Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Então, nós estamos no seguinte momento, né? Objetivamente é uma luta de quase 12 anos, né, pela regulação. O streaming chegou no Brasil há cerca, né, dependendo da plataforma, 10, 12 anos atrás, e durante todo esse período eles não pagaram o Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento do cinema nacional. Estima-se, porque eles também não revelam quanto eles faturam no Brasil, estima-se que a gente tenha perdido ao longo desse período algo em torno de 10 até 20 bilhões de reais em contribuição para o Condecine, que poderia ter impulsionado, né, o cinema nacional. Infelizmente isso não foi feito antes, então nós estamos nessa luta há alguns anos. Existem 2 projetos que estavam tramitando, um que nasceu antes, que é o projeto 8889, que é de 2017, né, que nasceu na Câmara, e outro que nasceu em 2022, que é o 2331, que nasceu no Senado. O 2331 foi votado primeiro, embora ele tenha nascido depois, e enviado à Câmara. Na Câmara, ele tem a relatoria da deputada federal Jandira Fegali. A Jandira agora soltou o seu relatório sobre esse projeto de lei. A princípio, o momento que nós estamos é, muito provavelmente, o projeto original da Câmara será engavetado e nós vamos reformar o projeto que veio do Senado. O projeto que veio do Senado é pior ainda, não é nem 4%, é 3% que veio do Senado, né? Há movimentos das plataformas no sentido de negociar para chegar em 4%. Nós defendemos 12%, que para nós é o mínimo possível para contemplar, digamos assim, as necessidades, né, do audiovisual brasileiro. Então, essa que é a situação que está o projeto atualmente, né? Ele está dentro da Câmara dos Deputados, nesse exato instante começa a receber emendas dos próprios parlamentares ao relatório da deputada Jandira, né? No relatório da deputada Jandira, ela propõe 6%, que para nós ainda é pouco, de Condecine, além de outros temas, né? Porque não se trata só do valor, né, do Condecine, mas também da propriedade intelectual, da visibilidade, digamos assim, do cinema nacional dentro das plataformas. São vários temas que envolvem isso, entendendo que, acima de tudo, isso é uma questão de soberania nacional. O Brasil é hoje o segundo maior mercado consumidor do streaming no mundo. Para Max Alvim, isso reforça a urgência de defender um modelo que vá além do consumo.
Ele cobrou que se assegure investimentos reais na produção nacional. É uma certa característica que o Brasil carrega ainda, de ter sempre uma intervenção colonial sobre as nossas culturas, né, sobre a diversidade cultural que esse país tem e as nossas riquezas, né? De certo modo, eu creio que nós estamos ainda no mesmo problema. Quando você cita, por exemplo, a França, né, ou a Itália, ou outros países do mundo que já regularam, né, a contribuição das plataformas nos seus próprios países, no fundo, elas compreendem claramente que é preciso, em toda a sociedade, é preciso que a gente tenha um limite para a invasão cultural do outro. As plataformas de streaming, óbvio que todos nós adoramos assistir a Netflix, adoramos assistir a Amazon, adoramos assistir as séries e filmes produzidos no planeta inteiro. Mas é essencial que a gente tenha uma cota de participação dentro de todas essas plataformas. E ou tão importante quanto, a mesma visibilidade, ou seja, que quando eu entre numa plataforma, na home dessa plataforma, eu tenho ali a mesma visibilidade que os filmes estrangeiros têm. Senão não há competição equilibrada. Não dá para a gente dizer que o cinema nacional não é competitivo com o cinema estrangeiro se as regras não são as mesmas, não são equilibradas para as partes. É disso que se trata. Nós estamos aqui fazendo uma luta simbólica pela cultura brasileira, mas também é uma luta econômica, uma luta onde as forças em questão são forças poderosas de grandes conglomerados internacionais que fazem vendas globais de filmes produzidos em outros países e que, quando chegam no Brasil, nos entendem apenas como consumidores e querem apenas aferir recursos, como que explorando os nossos recursos, sem deixar aqui uma contribuição para o nosso desenvolvimento cultural. Lembrando por aqui, o projeto de lei que regulamenta os streaming está na fase de recebimento de emendas. Ele já foi incluído como pronto para a pauta na Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados. É de lá onde o projeto deve ser analisado antes de seguir para as próximas etapas no Congresso. E o convite da vez é para a gente continuar falando de laços atados entre diferentes culturas. Na arte, tempos e lugares diferentes podem se relacionar entre muitas expressões, criando sua forma genuína e singular. Esse é o caso de uma banda musical que vamos conhecer agora. Ela junta rock, jazz, santeria e música iorubá. Essa junção pode dar algumas pistas de qual país ela pertence, né? Vai até mais uma dica aqui, tá? A nação dela é conhecida como um verdadeiro laboratório sonoro e fica no Caribe. Eu estou falando de Cuba e do grupo Sínteses, que vamos trazer agora na reportagem do nosso correspondente Gabriel Vera Lopes. A locução é de Kaique Santos. Fundada em meados da década de 1970, Sínteses é uma das bandas mais icônicas do movimento Nueva Trova cubana, que surgiu em um contexto de profundas transformações políticas e sociais na ilha. Vencedora de um Grammy entre diversos prêmios nacionais e internacionais, a banda se destacou por explorar a herança africana de Cuba, integrando ao rock e ao jazz ritmos e cantos da santeria e da música iorubá. Como conta Carlos Alfonso Valdez, diretor de Sínteses. Por aí foi que arrancou. Foi assim que começou o que chamamos de movimento de Nueva Trova. Éramos um pouco diferentes dentro desse movimento e queríamos criar algo mais autenticamente nacional. Eli Valdez, vocalista do grupo, relembra a história da banda. O grupo sale em 1976. O grupo surgiu em 1976. Já nos anos 80, com seu estilo de rock sinfônico, lotava a plateia. Fazíamos muitos shows, principalmente em cinemas, uma vez por semana. No entanto, o rock não era bem aceito daquela época.
Sempre tivemos o respeito das autoridades, mas havia policiais em nossas apresentações, que não parecia bom. Algo semelhante aconteceu no México em 1980-81, quando fomos a primeira vez. Não fomos anunciados como um grupo de rock, mas sim como parte do Nueva Tropa, pois lá as bandas de rock também não eram bem vistas. Em uma época de forte estigmatização da cultura iorubá, a Síntese se comprometeu não apenas a fazer rock em Cuba, mas também a incorporar elementos da cultura popular cubana em seus trabalhos. Isso popularizou os cantos iorubás fora dos círculos religiosos. Carlos Alfonso conta como foi esse processo. Eu tropecei na música afro-cubana, não conhecíamos muito sobre ela, mas chamou minha atenção em um festival religioso fora de Havana. Percebi que havia algo especial naquelas canções. Era eletrizante. Comecei a ouvir aquela música com o meu rock and roll na cabeça. Eli Valdez conta que desde pequena vivencia a cultura iorubá cubana. Eu venho de uma família mestiça. Venho de uma família mestiça, muitos negros e brancos. Minha mãe era de uma família muito religiosa. Para mim, aquela cultura sempre fez parte da minha vida, parte da família. Eu cresci nesse ambiente, mas sabia que, em geral, era vista como marginalizada, uma coisa de negros, embora houvesse brancos que a praticassem. Cresci vivenciando isso e, com as sinteses, entendi que a santeria era algo que as pessoas praticavam, mas não discutiam abertamente. Eles não diziam abertamente, eu acredito na santeria. Era algo mal visto, claro. E por isso que eu digo, no grupo, nem todos sabiam o valor ou a normalidade desta religião, de professar essa religião. Sínteses não apenas foi pioneira na introdução de elementos da cultura iorubá no rock e no jazz, mas também se tornou um pilar na luta contra o preconceito em relação às religiões de matriz africana, que afirma Eli Valdez. Acho que a partir dessa elaboração que a Síntese faz, misturando rock e jazz, ela deu aos jovens a chance de descobrir que todos nós temos nossas próprias raízes. Damos a eles um tipo de curiosidade e reconhecer que também temos essa raiz africana. Eu acho que o trabalho de Síntese, o que ele conseguiu é que essas gerações também se reconheçam nessa raiz afro-cubana. Para a banda Sínteses, defender Cuba é, acima de tudo, defender a identidade cultural, reafirma Carlos Alfonso. A arte e a espiritualidade são fundamentais. Sem cultura não há nada. Levantamos essa bandeira, o escudo da pátria é a cultura, e devemos nos defender com ela. É o maior patrimônio do nosso país. Não temos petróleo ou riquezas materiais, mas temos cultura e música. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba, locução Kaique Santos. Inspirados na música e em seus muitos ritmos e compassos, é que dizemos, nunca vamos silenciar a esperança. A edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui. Lembrando, quem está na Grande São Paulo pode nos ouvir diariamente pela Rádio Brasil de Fato 98,9 FM. Mas quem não estiver na Grande São Paulo pode ouvir também, tá? É só entrar no brasildefato.com.br. Também temos o orgulho de ir ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche.
Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima quarta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.